Oi, gente, vambora com o podcast de hoje. Hoje nós vamos ouvir um pouco do professor Vanderlei Luxemburgo, né? Vitória do Corinthians para cima do Universitário. A garotada da base corintiana tá dando conta do recado, hein? Galera tá que tá. E eu até tinha comentado, né? Eu esperava que, aparentemente é isso que vai acontecer, que o Luxemburgo usasse a Sul-Americana como um laboratório de testes, né? E aparentemente é isso que vai ser. Já no último jogo da Libertadores foi assim, agora esse primeiro jogo contra o Universitário já foi assim também. Espero que continue nessa pegada e não só colocando garotos da base, mas mesclando, né, a experiência com a juventude. O gol foi de Augusto para Augusto, de Renato Augusto para Felipe Augusto, que está aí do lado do Luxemburgo. Ouvi um pouquinho, a carinha dele, né? Já tá até um pouquinho mais feliz, já tá um pouquinho mais leve. Antes de chegar na coletiva, a gente obviamente vai passar por algumas notícias esportivas. Gente, eu vou falar a verdade pra vocês, eu ainda tô um pouco desanimado. Cara, assim, por tudo, né? A gente fez um podcast ontem falando do caso da torcedora palmeirense, né? E hoje a gente vai vai passar por uma notícia, mas cara, o que me deixa mais triste, é óbvio que assim, eu até falei sobre isso ontem, né? Pô, acontecem vários casos como esse e tal, e a gente sempre se entristece, não é aqui minimizando, mas uma morte é uma morte, né? E a forma como vem sendo conduzida as notícias em relação a esse caso, tem algumas coisas que são absolutamente repugnantes, tá, gente? É por isso que eu venho aqui, a gente fala aqui, não porque a gente quer ser o dono da verdade, não porque a gente quer falar de um tema polêmico, mas é assim, é simplesmente trazer um tema, uma pauta para a mesa para você refletir, cara. Assim, você mesmo, não quero vir aqui dar uma opinião para você. Eu quero vir aqui trazer uma notícia para você refletir, para você, cara, sozinho, sabe? Pensa você, o que está acontecendo, as coisas que estão sendo faladas, enfim. E cuidado com a notícia, né? Então, sempre tomar cuidado com a notícia. Vamos embora, assim, vamos começar. Primeiramente, né? A gente sempre faz uma. A gente tem sempre, às vezes, uma parte de utilidades públicas, né? Se é que a gente pode dizer assim. E eu esqueci de comentar, cara, sobre o fim do podcast, né, o All Sports Histórias, os grampos de Robinho. E terminou, né? Terminou com o episódio 6, é a quarta temporada. Muito legal, cara, assim, muito material muito rico, tá? Muito rico material. Eu sempre, cada episódio que saía, eu deixava aqui os créditos e fazia o convite para vocês assistirem. Deixa o convite, tá? Tá finalizado, então assim, se você quiser assistir, se vocês assistir não, né? Dá para assistir também. Mas se vocês quiserem ouvir em sequência, eu vou te falar. Se vocês começarem a ouvir o primeiro episódio agora, vocês não vão conseguir parar, porque assim, o podcast ele é muito bem elaborado, é tudo muito bem construído, a história é absolutamente repugnante, então sempre fica aqui o alerta para você tomar cuidado. Tem até aqui embaixo, né? Para você tomar cuidado, porque cara, para pessoas que passaram por algo parecido, ou te conhecem pessoas que passaram por algo parecido, é muito chocante, cara. Assim, foi chocante para mim, que graças a Deus não tenho nenhum conhecido que passou por uma situação, nenhuma conhecido ou conhecida que passou por uma situação como essa, mas eu tenho certeza que isso vai ativar gatilho se você tem alguma proximidade com alguma pessoa, ou se você é uma pessoa que passou por essa situação, por situações semelhantes. Então, se você quiser ouvir, ouve com muito cuidado. Assim, é extremamente repugnante, tá? O teor das escutas, né? Os que o pessoal fala, o Robinho fala, os amigos dele falam, tá? Então fica o convite para você assistir ou ouvir, né? Material muito, mas muito rico, um conteúdo muito importante, tá? Para aí você chegar a uma conclusão do que aconteceu, se você acha que. Porque ele já foi condenado, né? O Robinho já foi condenado. Então, aos olhos da justiça italiana, ele é um criminoso. E se você eventualmente tem alguma dúvida de alguma coisa, eu faço convite para você ouvir
e chegar às suas próprias conclusões, tá? É sempre isso que a gente faz, tenta trazer a notícia, a matéria, o material para você ouvir e você tire suas próprias conclusões, tá? É isso que eu acho que isso que enriquece. Eu queria trazer também esse vídeo, esse áudio, né, do craque Neto. Isso foi no Donos da Bola, da Rádio Bandeirantes. Ele faz, obviamente, aqui uma crítica ao Thiago Leifert. E se você é fã do Thiago, pode pular a parte que ele fala mal do Thiago. Que ele fala mal, não, que ele critica, né? O Thiago Leifert. E pula para a parte onde ele faz uma reflexão sobre a sociedade. Eu acho que é muito legal, cara. De verdade. Assim, eu já falei, o Neto é um cara que tem posicionamentos muito fortes. E muitos deles eu não concordo, né? Muitos deles eu não concordo. Já falei, sou um grande fã dele, né? Aliás, sou um grande fã não só do que foi como jogador, mas do que ele é hoje, como apresentador, como uma pessoa ligada ao esporte, ao entretenimento, né? Acima de tudo, ao entretenimento. Sou um grande fã dele, concordo com muitas opiniões, discordo de tantas outras, mas essa reflexão que ele faz sobre a vida, sobre a sociedade, né? O mundo que a gente vive, é muito legal, cara. Assim, de novo, não é uma questão de ser dono da verdade ou não. Eu acho que é algo para a gente parar, pensar, ter aquele momento para a gente pensar sobre a vida, sobre o que é a nossa vida. E, repito, você pode ser até fã do Thiago Leifert, acha que ele não disse nada demais. Eu acho que foi bizarro. Acho que a gente até. Eu lamentei muito ontem, né? Nem citei o nome, né? Dos personagens, porque eu não acho que vale a pena. Mas pula essa parte que ele critica o Thiago Leifert e vai para a parte que ele fala, ele faz uma reflexão sobre a vida que eu acho que é muito legal, tá? Então, com o convite aberto aqui, deixando os créditos à Rádio Bandeirantes também, ao Craque Neto, que é o personagem da vez. Eu levanto esse vídeo, esse material, porque eu acho que, cara, assim, ele traz, poxa, muita coisa que te faz pensar, né? Que te faz pensar. Então, você pode gostar ou não do Craque Neto, você pode gostar ou não do Thiago Leifert. A crítica aqui é direcionada, em parte, tá? Uma parte do vídeo é direcionada ao Thiago Leifert. Mas ele, acima de tudo, ele faz uma reflexão do que o mundo que a gente está vivendo. E eu acho que é muito legal, tá? Eu acho muito bacana. Por isso que eu trago é, o, o vídeo aqui. Então, sempre fazendo convite para você entrar lá, acompanhar, se inscrever no canal também, se você curtir o trabalho da Rádio Bandeirantes. Eu gosto muito, então eu sempre sigo, né? Eu sigo, acompanho as notícias esportivas, enfim. Vamos seguir? Vamos embora? Vamos de. Esse aqui é o giro pela rodada, né? O Colo-Colo venceu a América por 2-1. Segundo tempo. Leonardo Gil fez os 2 gols do Colo-Colo. O América ainda conseguiu descontar com o Alê. Ficou uma vitória simples. Dá para conseguir a classificação no jogo da volta. Mas eu acho mais importante para o América focar no Campeonato Brasileiro. Enfim, a Copa do Brasil, de repente, se quiser tentar alguma coisa, até porque venceu o primeiro jogo contra o Corinthians, né? Eu não acho que o América tem que despender esforços nessa competição. Acho que tem que fazer a mesma coisa que o Corinthians vem fazendo, que o Vanderlei vem fazendo com o Corinthians. Ainda bem que tá dando certo. Foi mais ou menos o que o Rogério fez com o São Paulo ano passado. Fase de grupos da Sul-Americana, ele foi colocando time reserva, o time foi avançando, até o momento que virou prioridade. O Corinthians eu acho que tem que levar nessa mesma balada, né? O Luxemburgo tem que levar nessa mesma balada, vai testando, vai colocando garotada, vai dando liberdade para os caras jogar, trabalhar, e eventualmente, em virtude do que acontecer, você transforma aquilo numa prioridade. Mas nesse momento, eu acho que é muito bom para você rodar o elenco e dar sequência para uma garotada que está pedindo passagem. O Corinthians vence o Universitário por 1-0. Importante dizer que o gol sai quando o Corinthians tem um jogador a mais, né? Mas conseguiu o gol. Conseguiu o gol. Acho que é importante destacar a vitória. Não tem nada garantido. Acho que no jogo da volta, no segundo jogo, o Corinthians tende. Imagino que o Luxemburgo vai tender a colocar um time misto, mais uma vez. Eu não sei se ele vai colocar um time titular. Eu acho que ele não deve fazer isso. Mas não dá para saber, né? Assim, você tem uma classificação assegurada. E às vezes o Luxemburgo entenda que, poxa, com 1-0 que a gente fez lá,
vamos buscar, né? Vamos buscar as oitavas da Sul-Americana, dar essa alegria pro torcedor. Aí ele tem que entender a logística, o momento do clube, como é que estão os atletas, para ver se dá para colocar ou não. Aí vai dele. Ele é o treinador, ele é o comandante. A gente vai ouvir um pouquinho mais do Luxemburgo no final do podcast de hoje, tá? Vamos seguir com as notícias esportivas. Aqui sobre o caso da Gabriela Nelly, né? O advogado diz que acusado de matar palmeirense nega ter admitido arremesso de garrafas, né? Foi o delegado que acompanha o caso, ele disse que numa conversa informal, o Leonardo Felipe Xavier Santiago, deixando os créditos aqui ao GE, todas as notícias do GE, antes que me esqueça, o delegado disse que numa conversa informal ele admitiu ter arremessado a garrafa, só que em depoimento ele disse que não arremessou garrafa, ele arremessou gelo. Então, só que assim, o delegado, ele. Cara, assim, não tô dizendo que foi ou que não foi, tá, gente? Antes que vocês me condenem, me julguem, tá passando pano, eu sempre falo que a gente precisa tomar cuidado, tá? Eu tomei coragem de ver os vídeos da confusão e do momento que a Gabriela ela tá no chão, é muito forte a cena, assim, cara, para de te deixar triste, né? De te deixar triste, assim, não só, pô, todo mundo, né? Todo mundo, uma jovem de 23 anos, cara, assim, onde é que a gente vai parar, né? Mas eu peguei para ver o vídeo e assim, o vídeo ele é inconclusivo. Nas imagens que a imprensa teve acesso até então, o vídeo ele é inconclusivo. E o delegado ele fala que se baseia no relatos de pessoas que estavam lá. Eu, sincero honestamente, ele fala que ele mudou o depoimento, mas uma conversa informal não é um depoimento, gente. Esse que é o ponto. E não dá para saber. Isso é o delegado que está falando. Não dá para saber. É o delegado que está falando. E aí tem a torcida do Palmeiras. Os, os, as testemunhas são torcedores palmeirenses que estavam próximos a Gabriela. E poxa, tem tanta gente. Não tinha tanta gente, mas tinha algumas pessoas do outro lado. Não dá para garantir que foi ele ou não. Alguém jogou. Isso fica claro que, pelos vídeos, fica claro que foi alguém do lado do Flamengo. Porque até então eu não tinha visto o vídeo. Eu não estava com coragem para ver. Porque um ser humano morreu ali, né, gente? Eu não gosto disso. Assim, eu fico muito triste. Mas eu peguei para ver e nas imagens fica claro que não é um torcedor do Palmeiras. Porque às vezes na confusão, num arremesso de lá, um arremesso de cá, às vezes um próprio torcedor do Palmeiras que arremessou. E fica claro que vem do lado do rubro-negro. Alguém arremessou, agora quem foi não dá para saber, né? Não dá para saber. Então, sim, por isso que eu sempre falo aqui, tomar cuidado, porque diz que o delegado disse uma coisa, o depoimento diz outra, mas o que é oficial em termos cara, do prosseguimento, né? Das investigações, até com, enfim, até o processo ir parar na justiça de fato, ir para julgamento, o que vale é o depoimento oficial. Tem pessoas, tem testemunhas, mas aí o advogado também vai avaliar a situação das testemunhas, como é que elas estavam, se elas estavam em condições de ver quem arremessou, porque aparentemente ela é atingida quando o portão começa a ser fechado. Então não tem uma imagem conclusiva, né? É óbvio que o relato de testemunhas, depoimento de testemunhas, ele pesa para o processo. Mas é que foi, aí só vai pesar mesmo quando for julgamento, né? Quando for julgamento. Então, eu sempre falo que alguém arremessou, mas não dá para garantir que foi este cidadão. A princípio é ele, a polícia afirma que é ele, tanto que a justiça também entendeu que muito provavelmente foi ele e manteve preso. Manteve preso. Agora, eu sempre falo aqui, tomar cuidado porque alguém arremessou, né? Alguém é o assassino. É um assassino, né? Ela foi assassinada. Ele é um assassino. Agora, cabe às autoridades, de forma da forma mais imparcial possível, acompanhar relatos, imagens, mais câmeras dos arredores, câmeras de pessoas que estavam lá para chegar à conclusão se foi ele ou não, né? E aí dá prosseguimento ao processo, né? É isso que eu queria trazer em relação a isso, sobre
Ah, eu não vou falar muito mais assim. Eu já deixei meu desabafo ontem. A gente, obviamente, se solidariza e deixa nossos sentimentos para a família. Eu não falei isso ontem, mas deixa os sentimentos para a família. E volto a repetir, eu tô sem clima, muito mais. É óbvio que assim, a gente vira e mexe fala casos de violência, de episódios de racismo que acontecem, a gente fica triste, a gente fala sobre o assunto. Mas o que me deixa mais chateado, cara, assim, é como tem gente, assim, como tem gente do mal, né? Tem gente do mal, mano. Assim, de verdade. Como tem gente do mal. Assim, tem um. Mas, cara, independente da religião, eu tenho as minhas próprias crenças. Na minha crença, tudo que você planta, você colhe no final, né? Tudo que você planta, você colhe no final. Você colhe em vida, né? Você pode até pensar, pô, o cara que é milionário, ele vai morrer milionário. Ele pode até morrer milionário, mas você não sabe o que que ele passou no dia a dia, né? Então, o cara faz maldade, segue fazendo maldade, você não sabe. Ele pode ser rico, fazer maldade, mas a vida dele é solitária, né? Ele tá sofrendo. Existem pessoas que acontecem isso, né? Existem pessoas que o cara é rico, faz o que ele quer, mas o cara é solitário. A vida dele é rodeada de pessoas que são interesseiras. Ele nunca vai poder confiar em alguém, ele nunca vai ter uma proximidade, um sentimento de amizade verdadeiro. Essa é a maldição de uma pessoa como essa, às vezes, né? Não estou falando de todas, mas de algumas pessoas como essa. Então, assim, na minha crença, é isso. Assim, você colhe o que você planta. Eu vejo muita gente plantando maldade aí e no final, cara, a vida cobra, hein? A vida cobra, tá? Então, eu sempre faço o convite para você tomar cuidado, avaliar as coisas. Tanto que assim, tem torcedores do Palmeiras que já cravam que esse cara é o assassino. Pode até ser, mas eu estou pedindo moderação, né? Para esperar, aguardar as investigações. Por isso que eu peço moderação. Gabriela Nelly foi assassinada, tem um culpado, né? Inclusive tem que ouvir o relato do próprio Leonardo Felipe Xavier Santiago para ver se ele entrega quem foi o culpado, porque às vezes ele viu. Se não foi ele, então você estava lá, você viu alguma coisa? Ah, tinha um monte de gente arremessando. Então vamos pegar todo mundo que arremessou e nós vamos investigar todo mundo, né? Então, por isso que eu falo assim, um culpado tem e as autoridades vão chegar lá, porque tem muita imagem, dá para identificar algumas pessoas que estão arremessando coisas ali, enfim, e investigar, né? Porque agora eu acho que é algo que eles vão pegar. Eles estão, pelo que, pela fala do delegado, parece que assim, eles vão pegar. Agora só precisa identificar corretamente quem foi, né? É isso, por isso que eu peço para você ter moderação, né? As autoridades me parece que vão chegar lá, tá bom? Aí, questão de justiça, se ele vai ser condenado ou não, aí é outros 500, né? Aí é a nossa justiça, aí vai do processo jurídico brasileiro, processo penal brasileiro, de como as coisas são. O que me deixa triste, mais uma vez, como eu vejo pessoas na imprensa que gostam de pregar, sabe? De filósofo, do cara moderado, do cara esclarecido, do cara que joga pelo bem, pelo, pelo boa praça, e falam coisas né? Falam coisas ou ignoram, né? Ou ignoram. Assim, às vezes você ignorar, né? O fato de você ignorar às vezes é pior, né? Às vezes é pior. Pessoas que sequer se posicionam sobre alguma coisa, né? Às vezes isso é muito pior, né? Isso é muito pior. Mas enfim, vamos seguir, né? Vamos embora. A gente segue com notícias tristes, né? Infelizmente, o preparador físico do Universitário é detido por racismo após vitória do Corinthians. Ele é acusado, Sebastian Avelino Vargas, é acusado de ter feito gestos em direção aos torcedores do Timão
e também ter chamado os corintianos de macaco. Aqui, sincero, honestamente, você vê aqui, não tem vídeos dele falando ou assinando. Muito provavelmente, eu nem procurei no Twitter também, só que esse cara vai ver. Esse cara tinha que, né? Se ele de fato fez, ele foi de uma ignorância absurda, porque o torcedor do Boca foi preso o ano passado. O torcedor Aí houve uma força-tarefa, né, para soltar o cara, tudo bem. Mas assim, ele foi preso. Então, ele sabe, já fica, notifica, já ficou muito claro. Ali é o Boca, né? É uma grande camisa. Ficou claro ali que se você fizer algum deslize, a polícia vai prender. Tá? Então, não sei se ele cometeu o racismo ou não. Porque no final vira injúria racial, né? Que é um negócio mais brando e tudo mais. Mas enfim, né? Se cometeu mesmo, tem que ser preso. Ainda bem que para essas situações a ação é rápida, né? Já aconteceu isso no caso do Boca o ano passado e agora no caso do Universitário. Eu não sei, repito, gente, ó, eu tô falando, eu não vi vídeos dele fazendo. Se tiver vídeo na internet, depois eu vou procurar. Eu tô meio desanimado, de verdade. Assim, para falar de futebol, esses dias aqui vai ser muito difícil, tá? Vamos seguir. Aqui o caso do Atlético Mineiro, né? Jogo contra o Libertad, injúria racial contra Everson, né? O bonitão aqui, esse vídeo eu vi, né? Esse engraçadão aqui, esse elemento aqui no meio, fazendo uma gracinha enquanto o Everson tá dando uma entrevista aqui na beira do campo. Imagens da Galo TV, né? O pessoal registrando e ele se achando o astro do rock, né? Ele se achando o astro do rock, né? Aqui no palco principal, numa grande arena. E os comédia aqui em volta dele, tudo dando risadinha, né? Tudo achando o maior barato, né? Libertad foi punido aí com US$ 100.000 de multa. Eu quero só ver se o clube vai, né, cobrar deste elemento, tá? Cobrar deste elemento, porque US$ 100.000 é quase R$ 500 mil, tá? A gente sabe que o real é a moeda mais poderosa da América do Sul. Você imagina para uma equipe do Paraguai o quanto que pesa uma grana dessa. Não estou dizendo que o Brasil é melhor que os outros. A moeda brasileira é a mais poderosa. Então, naturalmente, esse valor aqui, para uma equipe brasileira, para um Palmeiras já seria muito, você imagina do que é para um Libertad, né? Com todo respeito. Vamos seguir. Atlético não, aqui tem mais uma notícia do Atlético aqui. Já que eu tô falando de Atlético, vamos para a notícia do Atlético também. O Atlético assina com a Libra e deixa a Liga Forte Futebol. O clube oficializa acordo com o bloco, vendendo 12,5% da participação do clube por 50 anos e direitos comerciais de transmissão do Campeonato Brasileiro. Mais uma equipe que se junta à Libra. Vamos ver, a gente noticiou aí que alguns clubes da Libra tinham assinado com o fundo Mubadala, né? E ontem eu acho que a gente falou, foi ontem que a gente falou que o grupo de clubes da Liga Forte assinou com outra empresa de investimentos, enfim. Então, você vê que vão ter clubes aí que vão pular para cá, que vão pular para lá. Vai depender muito de quanto vai receber, porque a gente sabe que a promessa, pelo menos do fundo Mubadala, imagino eu, o pagamento antecipado que os clubes recebem agora é um valor provavelmente muito maior. Eu nem apurei aqui e eu peço desculpas por não apurar a informação e pela ignorância. Mas muito provável. Então, clubes que estão passando por uma necessidade imediata, como é o caso do Atlético, isso pode ser um fator preponderante e um ponto decisivo para definir com que grupo que você vai se alinhar. Tá? Então, mais uma equipe que segue do lado da Libra, né? A Libra tem as equipes, a maioria das equipes mais poderosas do futebol brasileiro, pelo menos as torcidas, as que têm as maiores torcidas estão na Libra, tá? Um ou outro não, mas a maioria, digo a maioria. Então, assim, vai depender agora, o dinheiro eu acho que vai falar mais alto para algumas equipes. Tá, vamos para o Flamengo agora? O Flamengo deixa de gastar mais de 5 milhões com a saída de Vidal,
saiba os valores do acordo. O rubro-negro paga parcela única de 1,6 milhão de reais em acerto pela rescisão com o chileno de 36 anos. Pro Vidal foi um péssimo negócio, né? Ele vai receber pela rescisão, ainda já está com o contrato fechado com o Atlético Paranaense. Então, não sei quanto que ele vai receber no Atlético, muito provavelmente menos do que com o Flamengo, mas vai seguir ganhando uma bela grana e pode ganhar mais, dependendo de premiações, né? A gente sempre tem o tal do bicho. Então, já fez um bom negócio, dá para se dizer assim, né? E o Flamengo também. O Flamengo também paga agora 1,6 milhões para um jogador que não estava dando mais retorno técnico e que nem ia dar retorno técnico, que não ia funcionar, não estava funcionando com o Sampaoli e nem ia funcionar. Então, no final das contas, está economizando uma bela grana o Flamengo também. Acho que foi bom para as duas partes. É saber negociar a rescisão, gente. Saber negociar. Alguns atletas, como é o caso do Luan, não vai ter jeito, porque não tem clube hoje que vai querer ele, né? É uma coisa assim, vamos rescindir, aí ele já tem um outro clube ali sinalizando com uma oferta até menor, mas uma boa oferta, então, pô, vou seguir carreira lá tal. Hoje ninguém vai querer o Luan. E eu tinha até falado sobre isso, cara. Se alguém quiser, algum clube pagar 50 mil pro Luan, eu acho que é uma loucura. Acho que é uma loucura. Pelo que ele tá fazendo, pelo que ele apresentou nesses últimos anos de Corinthians. Se eu sou dirigente, eu não. Ou se eu sou do conselho de alguma equipe, eu não aprovo de jeito nenhum, nem salário de 50 mil pro Luan. Se você vier me falar 10 mil, ainda penso. Olha, acho que é muito, hein? Acho que é pelo que ele jogou pelo Corinthians, com todo respeito. A gente não critica a história. A história, ela tá lá, ela é rica, ela é lendária, né? Ela é lendária. Agora, história é história. A história não representa o que é hoje. Vamos seguir. Vamos com a última do Flamengo aqui. Sentado na multa, né? O River Plate quer 16 milhões de dólares à vista. À vista. Uma loucura, né? Por De La Cruz. E o Flamengo não desistiu. O River tem 50% dos direitos econômicos e o Liverpool do Uruguai tem os outros 50%, mas quem comanda a operação é o River Plate. E aqui estão mais algumas coisas aqui. Marcos Braz repetiu nas últimas coletivas que o River Plate sentou na multa rescisória de La Cruz, avaliada em 16 milhões de dólares, cerca de 77,7 milhões de reais, e segue irredutível em relação a negociar valores. O jogo duro dos argentinos com o Flamengo é tamanho que a pedida não se refere somente aos números, mas também à forma de pagamento, que era o valor à vista. Eu vou fazer o torcedor rubro-negro vai ficar bravo comigo, mas eu vou puxar da memória, né? Eu vou puxar da memória que né, quando se noticiou o interesse do Palmeiras pelo Pedro, muitos e muitos comentaristas e setoristas rubro-negro falaram: paga a multa, né? Paga a multa. Então, cara, lembra que eu falei nessa vida, tudo que você planta no final você colhe. É óbvio que isso aqui é o mundo dos negócios, né? Mas no final, eu falei, pô, se irritaram tanto com aquele negócio, com aquela história do Pedro, que, pô, cá entre nós, não ia acontecer, né? Os valores são muito altos. Mas o argumento final era esse: paga a multa então, né? Paga a multa. Se o Palmeiras quer, paga a multa, né? O que vai volta, né? No final, o que vai volta. Óbvio que aí não é o Palmeiras, é o River Plate, mas, né, na vida, às vezes quando você pratica uma coisa, essa coisa às vezes volta, né? Às vezes volta, por isso que eu volto a reflexão com você. Não fique bravo comigo, é só uma reflexão que eu quero que você faça, né? Você é uma pessoa que gosta de cultivar maldade e tá se achando super bem com isso, tá se achando aí na crista da onda, o negócio pode voltar para você, tá? O negócio pode voltar. É óbvio que aqui, gente, aqui a gente só faz uma ilustração, né? Aqui são negócios. O River não vai vender. O Flamengo não ia reforçar o Palmeiras, como o River não quer reforçar o Flamengo. Então, ambos sentam na multa rescisória. É apenas isso, né? Nada demais. Nada demais. O que pega é isso aqui, né? De repente, se o Palmeiras fala que vai pagar a multa do Pedro, eu tenho certeza que o Flamengo ia fazer a mesma coisa. Então, a gente quer a vista. Ia fazer a mesma coisa. Você está reforçando um rival.
Isso faz parte do futebol. Ainda mais com equipes que têm capacidade de não vender. O Flamengo não precisava vender o Pedro naquela época. Eu vou ser sincero, eu não conheço as finanças do River Plate. Mas é um clube rico. A gente sabe que é um clube poderoso. Tinha até então, há pouco tempo atrás, o Galhardo, que era o treinador mais bem pago do continente até o Abel Ferreira superá-lo. Então, assim, não é. Para mim, imagino eu, não é um clube pobre. Então, eu imagino que ele não tenha necessidade de vender o Dela Cruz urgentemente, né? Urgentemente. Só que é aquela velha história. O Pedro, a gente sabe que o Flamengo não precisa vender, porque a gente sabe que ele vai dar retorno. E o River tem a convicção de que se manter, vai receber uma. Pode conviver com isso. A gente sabe que o Flamengo pode conviver tranquilamente. O Flamengo não precisa vender ninguém se não quiser. E a gente sabe que a equipe vai conviver com isso tranquilamente. Pô, ninguém comprou o Pedro no final do contrato. Qual que é o problema? A gente comprou para ele dar retorno esportivo. E ele deu o retorno esportivo, né? Eu não sei o contexto do Dela Cruz com o River Plate. Então, é aquelas coisas. Às vezes você deixa a paixão falar mais alto, mas aí sim eu puxo pro lado do torcedor rubro-negro agora. O Flamengo pode se dar ao luxo de deixar a paixão falar mais alto algumas vezes. Pode se dar ao luxo. Porque tem grana, né? O clube tem muita grana. O Flamengo anunciou recentemente o fim da dívida bancária. Poxa, que clube hoje que zerou a dívida bancária? Dos grandes, né? Dos gigantes. Pô, é um negócio de louco, né? É muito dinheiro. O Flamengo tem muita grana. Pode, né? Pode fazer esse tipo de manobra. Agora, o River Plate pode? Eu não sei, gente. Sinceramente, eu não sei. Mas imagino que não tá tão assim, né? Não esteja tão. Não esteja poderoso financeiramente como o Flamengo. Acho, imagino eu, né? Imagino eu. Senão o River Plate teria entrado aí nos últimos 4 anos. Se a gente pensar, os últimos 5, o River chegou na final. Mas eu te pegar os últimos 4 anos, o River Plate não chegou na final. Foi Flamengo e Atlético Paranaense, Flamengo e Palmeiras. Antes disso foi Palmeiras e Santos. Nos últimos 4 anos o River estava lá, né? E antes foi o Flamengo e River. Né? Nos últimos 4 estava lá, tá bom. Mas nos últimos 3 não. Aliás, os últimos 3 só deu brasileiro, né? Só final brasileiro. Então, assim, não sei se está tão poderoso assim. Poderoso a gente sabe que é forte, mas não sei qual o tamanho hoje, né? Vamos embora, vamos com a coletiva do Luxemburgo para finalizar. Corinthians TV, deixando crédito aqui, a TV do clube. Você, torcedor, simpatizante, fã do esporte, fica sempre o convite aberto para você entrar lá, se inscrever no canal, curtir o vídeo aqui se você gostar. E vamos embora, Corinthians 1-0 para cima do Universitário. Deixa eu aumentar, deixa eu corrigir o áudio aqui. Eu acho que está correto. Deixa eu aumentar um pouquinho o som. Vamos embora. Boa noite, Felipe. É claro que depois de momentos de intranquilidade, que todo mundo já sabe, qual a importância para os dois essa pergunta? A importância de duas vitórias consecutivas, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, e se o time poderia ter entregue um pouco mais no jogo de hoje, porque depois você vai ter o deslocamento, né, Vanderlei, para o jogo da Bahia depois, né? Você acha que faltou um pouquinho mais, 1-0 ficou pouco, porque criou o time do Corinthians, portanto que criou? Cara, eu vou falar uma coisa. Uma Sul-Americana, quase uma Libertadores. Pô, faltou um pouquinho mais. Não, eu posso te responder? Faltou um pouquinho mais. Tem um adversário, eles jogaram com uma linha de 5 o tempo todinho, não desfizeram a linha de 5 em momento algum, jogaram com 3 caras na frente, jogaram por uma bola, quase encontraram uma bola no final do jogo e nós fizemos uma vantagem. Tá certo? Pô, mas sempre falta um pouquinho mais. Eu acho que nós podemos, claro, chegar de 2, 3, 4 é muito melhor. Mas nós fizemos por merecer o resultado. Eles não tiveram no primeiro tempo nenhuma oportunidade. Tiveram uma no final do jogo. Cara, nós tivemos um jogo que nós tivemos que atacar com uma linha de 5 bem plantada. Eles não desfizeram a linha de 5 nunca. 3 no meio campo, só 2 caras na frente para pegar um contra-golpe dos zagueiros. Souberam jogar. Os laterais entraram na hora certa. Fizemos um jogo taticamente muito correto. Cara, eu acho que o resultado foi que nós conseguimos levar a vantagem para lá. Nós tivemos a intensidade que tem que ter no jogo, mas faltou um pouquinho mais. Tchau, aqui Vinícius Lúcio, central do Timão. Qual que é o nome que a gente pode colocar nessa? Aqui, só comentar, tem muito o que falar, né, do
do que disse o Luxemburgo na primeira pergunta, não tenho críticas a fazer e nem elogios. A gente fala, pô, de fato você pega um adversário que vem para se defender. Primeiro tempo não deu para fazer nada. Não deu para fazer nada. Você pega o adversário que se fecha. Ah, vamos empatar. Vamos buscar a classificação em casa. Foi mais ou menos essa a ideia. Era muito clara a ideia, a proposta do Universitário. Era muito clara. Vamos defender, vamos segurar a retranca e vamos levar essa parada para os nossos domínios, né? Só que aí, felicidade dos caras, né? Tem um jogador expulso e com isso dá-se um pouquinho mais de espaço de campo pro Corinthians buscar alguma coisa, né? E tem do outro lado, só que aí, esse que é o problema, né? Pro Universitário, tem um jogador expulso, você abre um pouquinho mais e tem um jogador ali que é diferente, né? O Renato Augusto, ele é diferente. Talvez se não é o Renato Augusto para dar assistência, talvez não acontecesse o gol. Mas não dá para ficar no talvez. O fato é que ele estava lá e fez. E ele é um cara diferente, né? Ele é um cara muito diferente. Essa garotada aí, no São Paulo tinha um expressinho, tem agora essa molecada nossa. Corinthians. E eu quero saber do Felipe como é que é marcar gols em torneios internacionais, torneios importantes. E como que foi essa jogada do Renato para você aí? Cara, é um momento único, assim, né? Aí sai, né? Aí é melhor que sai. Tipo, é a primeira vez aqui, O né? Renato passou uma bola pra mim. Fez a jogadinha. Fez a jogada de gol. E aí sobrou na canhota e gol. Então, porra. Foi isso aí. Brincadeiras à parte, mas é único, assim, sabe? Eu que tô há 9, 10 anos no clube, é único fazer gol aqui na arena e campeonatos internacionais, que é muito mais importante. O Luxemburgo tá soltinho, né? O Luxemburgo tá todo engraçadinho, né? Tá soltinho. É bom, cara. É bom. Tem que aproveitar esses momentos, né? O Corinthians estava passando por momentos tão complicados. É óbvio que também, por conta do próprio trabalho do Lucha, né? Não adianta aqui também a gente ficar minimizando, por conta do próprio trabalho do Lucha. Então, passou por momentos tão delicados, né? Tumultuados. Você consegue 2 vitórias consecutivas. Eu acho que tem que curtir mesmo, né? Tem que aproveitar e viver essa emoção, né? Tava fazendo o batuque dele aí, né? Acho que tem que curtir, cara. Óbvio que depois ele tem que sentar. Não dá para simplesmente achar que agora ele encontrou a fórmula mágica, né? Não, longe disso. Tem muito trabalho pela frente. Mas ele tem que aproveitar até para deixar o clima mais leve, né? Porque assim, a gente sabe que o time está pressionado. Falar que não está pressionado é maluco, né? Mas o time está pressionado. E são nesses momentos que você tem a chance de, sabe, deixar o clima mais leve, deixar as coisas acontecerem naturalmente. E com isso o futebol vai acontecendo. O Corinthians tem elenco para estar melhor na tabela. Não estou falando que tem elenco para estar no topo da tabela. Estou falando que o Corinthians tem elenco para estar melhor na tabela. Esse time sem pressão tem tudo para ter uma crescente e ficar tranquilo no campeonato, né? Não na situação que está hoje, mais para baixo da tabela. Óbvio que a zona do rebaixamento já se afasta, mas não está tranquilo, né? Ainda não está tranquilo a situação. Desce um pandeiro aqui, vai fazer um pagodinho aqui, ele canta, vai responder cantando o tempo todinho. Vanderlei, boa noite. Uma mesma situação na partida contra o Liverpool e hoje, né, contra o Universitário, além da garotada que você está deixando de jogar, né, a formação ofensiva que você coloca com a garotada hoje, tinha Matheus Araújo, tinha Biro, tinha Adson, tinha Pedro. Eu queria saber, por favor, se são os adversários que fazem você colocar um time mais ofensivo ou você está tendo segurança com essa garotada para colocar o time para frente? Por favor, obrigado. Bom, eu tenho falado que nós estamos crescendo, tendo crescimento, mas você não acredita, mas nós estamos no crescimento. Mas você não acredita, você sempre acredita que nós estamos sempre muito mal, né? Não, você não falou, mas você acredita que nós não estamos evoluindo. Mas eu respeito, é uma opinião sua, eu tenho que respeitar. A molecada, no dia a dia, passa confiança, tá? E é que a gente não fica, que tudo parece que é uma desculpa, né? Cara, eu consegui lá atrás, quando eu comecei o meu trabalho, a encontrar um jeito, contra o Atlético, nós perdemos 2-0 quando nasceu o Paulinho de volante. Aí, de repente, eu perdi o Paulinho. Aí tive que refazer, daqui a pouco eu entro. Então é um trabalho que está trocando pneu com o carro andando. Mas existe uma evolução.
Porque você não pega tantos moleques como nós pegamos agora, se não tiver um trabalho, confiança, segurança, eles acreditarem e botar para jogar um jogo, mesmo contra o Liverpool, que né, acharam que já estava desclassificado, que podia. E hoje aqui, se eles não tiverem treinados para jogar. Então essa mescla está dando resultado, nós estamos começando a encorpar como um todo, com um crescimento que às vezes não fica aos olhos de vocês, mas fica com o nosso trabalho. Então existe um crescimento da gente num trabalho de elenco, buscando melhorar a cada dia, e acontece, às vezes não acontece o resultado que nós queremos, que é a vitória. Mas você vê, contra o Atlético Paranaense, nós tivemos um segundo tempo que nós envolvemos no adversário, contra o Bragantino a mesma coisa, contra o América a mesma coisa. Então, quer dizer, nós tivemos, contra o América, fizemos um goleiro desse se tornar o melhor jogador em campo. Então, houve uma evolução da equipe. Então, essa molecada aqui está ocupando espaço. Eu digo para ele que é um momento muito importante da vida deles. Porque isso não acontece todo dia, de ter um técnico que olha para eles, que vai botar eles para jogar, e eles têm a oportunidade de jogar um jogo, se preparar para estar no Corinthians. Eu acho muito importante isso. Então, é pegar esse momento, acreditar e se divertir. Jogar bola é divertimento, né? Tem que se divertir jogando bola. Eu digo que é irresponsabilidade com responsabilidade. Você tem que ser responsável. Futebol é irreverente, indolente, né? E responsabilidade que é profissional de comportamento tático, de profissionalismo. Acho que essa coisa vai ser uma mescla, né? Mas eu tô tirando sarro de você. Também tira de mim, pô. Você também toda hora tira sarro de mim? Luxemburgo. No final ele deu uma recuada, né? No final ele deu uma recuada, brincou. Pô, tem que aproveitar mesmo esse momento para tirar uma onda, né? Mas ele começou, ele fala que é brincadeira, mas ele deixou a crítica aí pro Marco Belo, não senti tom de brincadeira nenhuma, né? Eu tô falando que tá melhorando, mas você vem e fala que não tá, né? Isso aí não foi brincadeira não, né? Isso aí não foi, pra mim não foi. Mas enfim, como eu disse, tem que aproveitar a oportunidade agora, né? Tem que aproveitar essa oportunidade. Venceu, né? É importante aproveitar. Mas as críticas, ele fala que tá melhorando, mas muitas partidas a gente não viu evolução. Às vezes ele cita alguns jogos, às vezes você vê evolução em recortes do jogo. Isso não é o suficiente, né? Para um campeonato de pontos corridos, na situação que o Corinthians está, não é suficiente. Envolvemos o adversário, também acho que deu uma forçada na barra o Luxemburgo em algumas partidas que ele citou aí, envolvemos, acho que ele deu uma forçadinha de barra também. Mas eu acho importante, assim, ele fala dessa questão dele colocar a garotada para jogar, falo pra garotada aproveitar, porque assim, dificilmente vai ter um treinador que vai olhar para eles, vai dar essa chance para eles. Eu acho que o Vanderlei, nesse ponto, ele tá sendo muito sagaz, né? Porque se o time do Corinthians estivesse jogando bem e estivesse brigando pelas cabeças, ele não ia dar espaço para essa galera, gente. Vamos falar a verdade, né? Ele não ia dar espaço para essa garotada. Se o Corinthians estivesse bem com os seus principais jogadores e brigando pelas cabeças do campeonato, ele não colocaria essa garotada da base. Agora, o que se vê se tem um time de medalhões, uma galera que ganha super bem, não tá correspondendo dentro de campo, o Luxemburgo tem carta branca para fazer o que quiser. E a carta branca que ele tem colocar a garotada da base. E aí, ele tem uma justificativa até pela campanha ruim ou por jogos ruins. Não, mas eu tenho que mudar, eu tenho que fazer gestão do elenco, eu tô lançando uma garotada. Ele tem até uma desculpa, se é que a gente pode dizer assim. Por isso que eu acho que ele tá sendo muito sagaz nessa gestão do elenco, de ter esse entendimento. E colocar essa garotada na Copa Sul-Americana, e eu acho que ele, na resenha, no vestiário, na pré-eleição, ele fala exatamente isso. Se divertir pros caras. Cara, assim, isso aqui é uma competição secundária, né? Competição secundária. Isso é uma oportunidade para vocês. Entra e se diverte, cara. Sem pressão. Não entra assim, preciso fazer gol. Os caras vão me criticar. Não, pra criticar, não tem que criticar vocês. Os caras vão me criticar. Que eu que tô colocando vocês. Os caras vão criticar os medalhões. Porque eles que têm que assumir a responsabilidade, eles que têm que assumir a bronca nos momentos difíceis. Vocês estão entrando lá para se divertir. Porque eu tô deixando claro que isso aqui é uma competição secundária. E eu acho que a preleção dele deve ser mais ou menos isso. E os caras estão entrando tranquilos. Eu acho que isso é fundamental. Esse que é o famoso trabalho de transição. Esse é o trabalho que você tem que ter cuidado. De você colocar os jogadores... E eu acho que o trabalho do Vanderlei está sendo muito bom nesse sentido, porque ele consegue colocar uma garotada num momento ruim do Corinthians. Mas ele está sabendo ter um entendimento do momento e como fazer isso da forma correta.
Se taticamente você pode questionar o Corinthians, e eu mesmo critico aqui, mas eu acho que talvez a melhora do próprio Corinthians passe pela garotada. De deixar o clima mais leve, deixar o ambiente mais leve, porque os medalhões vão seguir pressionados. Eles seguem pressionados por resultado, pelos altos salários ou pela sua história. Mas o Renato Augusto pode dar assistência para um moleque. E aí? Né? E o moleque vai lá e faz gol. E aí? Né? Então tá sabendo fazer muito bem esse trabalho Luxemburgo. Nesse ponto eu acho que a gente tem que tirar o chapéu mesmo. Tá aí o trabalho, consolidar o trabalho e tudo mais. Ele fala, de novo, ele brincar, eu falo que tá melhorando, mas você não acredita. Assim, eu acho que tem muito ainda para se provar, para dizer que tá melhorando. Acho que tem muita coisa ainda para mostrar. E ele já teve um tempo bom, hein? Ele já teve um tempo bom. Já era para pelo menos o time titular, os medalhões, se é que a gente pode dizer assim, já era para esses caras jogando junto, tá jogando melhor. E quando eles estão juntos, estão jogando junto, é uma partida ou outra. Ou são recortes de um jogo que o time joga bem. Recortes, tá? Recortes. Porque do jeito que o Luxemburgo fala aí, ele fala, a gente, como é que ele falou? A gente envolveu o adversário. Parece que o Corinthians foi dominante o jogo inteiro, né? Da forma como ele fala, não, foi um recorte do jogo. Não foi nem um tempo inteiro, às vezes. Foi um recorte do jogo. Isso é bom? Você pode até dizer que sim. Mas isso tem que aumentar, né? A quantidade de tempo que você envolve o adversário tem que ir aumentando ao longo do tempo. E ele vem falando que o time vem melhorando desde que ele chegou. Assim, já teve tempo para assim, tá melhorando, tá bom. Então, 15 minutos de jogo, o time foi bom, foi bem. Próxima partida, você espera o quê? 20 minutos de jogo, o time bem. Na terceira partida, tudo bem, pode ser mais 20 minutos, mas na quarta a gente já espera 25 minutos bem. E não é assim, né? Não é assim. Então, ele fica, obviamente, ele fica chateado, mas assim, eu acho que as críticas elas são válidas e não são com o intuito de maldade, não. São justamente no intuito de melhorar, né? De melhorar. Ainda mais o Marco Belo, né? Faz a pergunta. O Luxemburgo tá com uma bronca do Marco Belo, mas, cara, o Marco Belo, um grande corintiano. O interesse dele é justamente ver o Corinthians bem, né? Sem falar que quando eu falo do Vessone também, o interesse do cara é justamente ver o Corinthians jogando bem. Brigando pelo topo, brigando por título. É isso que esses caras querem. E o questionamento deles não é na maldade. O questionamento deles é, a gente quer ver o Corinthians bem. Quando é que a gente vai ver o Corinthians bem? E aí entra as perguntas, aí entram os questionamentos. E nunca com uma forma de atacar, de ofender, né? Porque os caras ficam muito na defensiva e acho que os caras estão atacando, né? Fala. Não, tá sem pilha. Tá verdinho? Sem problema. Boa noite mais uma vez. Eu acho que ele tinha feito a pergunta de tinha feito a pergunta pro Felipe também? Não, desculpa, Felipe. Eu achei que você tivesse feito pro Felipe, acho que foi o outro que fez. Eu vou fazer uma para cada então. Então, pro Felipe, você fez o primeiro gol e falou quanto que significou pelo tempo todo de Corinthians. E esse segundo? Quero te perguntar se isso te aumenta a confiança, o que representou e representa para você. Fazer esse gol da vitória, aquele ali foi um gol numa vitória, né, num contexto. Esse aqui, sem o seu gol, né, seria um 0-0, uma outra circunstância, um gol muito importante também para o resultado do Corinthians. Vanderlei, hoje você pôde dar 90 minutos para o Felipe, o Biro saiu jogando, o Pedro saiu jogando, não pôde terminar, né, por uma lesão, Giovani pôde jogar, Léo Maná. Além desse laboratório, essas oportunidades que você está dando, é uma oportunidade também de você encorpar esse elenco para outras tantas circunstâncias que você vai ter no próprio sábado, no decorrer da temporada. Como é que você avaliou isso? Qual é a função do técnico? É montar uma equipe, né? Pegar a categoria de base, que o ativo está na categoria de base, e eu estou contratado até o final do ano. Eu tenho que fazer um trabalho de momento, que é buscar uma boa posição no Campeonato Brasileiro, já que nós temos difícil a conquista, mas uma posição de Corinthians, não classificou na Libertadores, mas buscarmos essa mescla de jogadores jovens com mais experiente na Sul-Americana, e a Copa do Brasil que está aberta aí. Nós temos um jogo difícil, o América tem uma vantagem, mas nós temos condições de brigarmos para passar. Passar é outra coisa, tem que ter atitude no campo. E você começar a formatar alguma coisa que deixe, eu sou pago pelo Corinthians para fazer alguma coisa para o Corinthians, não faço para mim. O técnico não trabalha para ele, o técnico trabalha para o clube quando está contratado. E trabalhar para o clube é você olhar para a categoria de base com muita atenção, para poder botar o moleque para cima, olhar no mercado quem é jogador que pode ser contratado. Por exemplo, nós decidimos contratar o Rojas. Foi uma análise que foi feita no geral com a diretoria, a gente analisando como é que ele se encaixa no perfil do clube, no perfil da equipe, um contrato com uma longevidade maior, para poder o Corinthians ter um elenco melhor, mais qualificado, mais para frente, né? E as mudanças para frente não sejam mudanças radicais, sejam mais percentual menor de 20%, 30%, para poder
escolher a dele. Então acho que esse trabalho está sendo feito para o Corinthians, não é para mim, entendeu? Então acho que eu estou satisfeito, não com o resultado, que a cobrança vem, a porrada vem, a Corinthians, mas satisfeito de você olhar algumas coisas que estão acontecendo na formatação de todo esse processo desde que eu cheguei aqui. É um processo duro, né, como trocar pneu em carro andando, né? Mas é um processo que a gente está acostumado a fazer e faz com firmeza, sabendo que as discussões vão sempre existir, não está bem, não tem que trocar, não vai trocar, como é que tem que fazer, troca o treinador. Isso faz parte do futebol brasileiro, não é uma novidade. E sobre o gol, representa muito, né? Cada gol vale muito aqui no Corinthians, né? Mas, claro que cada gol passa mais confiança, passa mais firmeza no trabalho mesmo, então... Isso aqui é um treinamento que eu faço para ele cabecear a bola. Tum, tum. Não é para poder ele cabecear a bola. Né? Exatamente. Tá certo. Vamos ver agora, porque já cabeceou a bola. É isso aí, cara. Mas continuando, cada gol vale muito aqui e principalmente o gol no mata-mata, né? Numa Sul-Americana. Professor, boa noite. Cara, você vê que é muito legal, cara, assim. Você vê o Felipe Augusto, ele tá muito nervoso, né? Ele tá muito nervoso, né? E isso vai passar, né? Ele vai se acostumar. Mas eu gosto de ver assim, cara, garoto jovem, sentindo esse nervosismo, né? Imagina a dificuldade para ele falar. Muito legal, cara. Eu fico feliz, né? Quando você vê a renovação, quando você vê uma garotada a fim de jogo, a fim de mostrar serviço, com vontade, jogando à vontade também. O Luxemburgo tenta até deixar ele um pouquinho mais à vontade, mas ele fica muito nervoso, né? Vai se acostumar, né? Com o tempo se acostuma, isso faz parte, é o processo natural. Mas eu acho muito legal, cara. Muito legal de ver a renovação, né? De gerações. E você vê agora, daqui talvez alguns anos, a gente veja aí de novo, dando uma entrevista super tranquilo, né? Como o Luxemburgo fala hoje. É legal se acompanhar a evolução como é que o cara evolui, né? Para dar entrevista, para dar uma coletiva. E sobre o Luxemburgo ele falou, né? Destacou essa questão do trabalho com os jogadores da base, que é um trabalho que ele está fazendo para o Corinthians, um legado pro Corinthians, né? De garotada são os ativos da base. Então, acho que ele vem fazendo isso muito bem. Repito aqui, deixo o meu elogio, pelo menos em relação a isso. Com relação ao trabalho, eu acho que ainda tem muito a mostrar. Mas essa questão dele, da forma como ele tá colocando a garotada, eu acho isso muito, muito legal. Assim, ele tá sendo muito. Ele tá fazendo isso de uma forma muito leve, uma transição muito tranquila. E a gente aos poucos vê o resultado disso. Então, muito legal nesse ponto, tá de parabéns mesmo. Excelente trabalho do Luxemburgo, pelo menos nesse ponto. Questão de jogo mesmo, jogo jogado, aí tem muita coisa pra gente aguardar e pra ver. Até porque o Corinthians enfrentou o Universitário, né, gente? Com todo o respeito. A gente tem que exaltar, foi uma vitória importante, mas também não foi a solução de todos os problemas. Esse é o ponto que eu quero chegar, não estou desvalorizando uma vitória. Eu até falei, pô, o Luxemburgo tem que curtir esse momento, né? Tem que tirar sarro dos jornalistas também. É a hora, né? É o momento. Mas, convenhamos, é o Universitário. Então tem muita coisa ainda pela frente. Tem muito trabalho ainda a ser mostrado, a ser executado, tá, gente? Eu vou finalizar o podcast por hoje. Fica o convite para você, torcedor, entrar lá na Corinthians TV, acompanhar a coletiva toda na íntegra. Uma coletiva bem leve do Luxemburgo. É legal, assim, pro torcedor eu acho que é muito bom. Porque tem esse momento de leveza, né? Dá uma pausa um pouco naquela tensão que fica muito chato, né? Fica muito chato, fica muito tenso, o torcedor cobrando o tempo inteiro, a pressão o tempo inteiro. Eu acho que, olha, porque a pressão ainda continua. Mas já dá pelo menos esse momento, após a vitória, dá para dar uma tranquilizada, uma relaxada. E é sempre bom, né? Ter esse momento de quebra aí, de pausa, tá? Finalizo por hoje. Vamos passar pela agenda de jogos do dia. Os jogos da quinta-feira, tá? A gente vai ter os jogos da Copa do Brasil, Grêmio e Bahia, Atlético Paranaense e Flamengo. O Grêmio aqui na busca empatou o primeiro jogo. Foi um empate importante. Acho que tem tudo para passar pelo Bahia aqui. E o Atlético Paranaense que vai em busca, pelo menos, de uma vitória para levar o jogo para a disputa das penalidades. O Flamengo conseguiu virar um jogo importante no primeiro jogo e agora vai para Curitiba em busca aí de consolidar essa classificação. A gente vai acompanhar tudo, mais um pouco. Amanhã a gente está de volta falando dos jogos, notícias esportivas e uma das coletivas aí, tá bom? Fecho por hoje. Muito obrigado. Até amanhã.
Vamos levando. Até amanhã.